10. Para você que não tomou ceia hoje, que ainda não é batizado, a nossa maior alegria será batizá-los e distribuir a ceia, para que vocês também sintam a alegria de pertencer ao rebanho, ao corpo do Senhor. Vamos ler o texto bíblico, então. 2 Samuel, capítulo 5, versos 1 até o versículo 10. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, quando Saul ainda era vivo e era rei sobre nós, era tu, Davi, que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor já te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. E ali ungiram Davi rei sobre Israel. Era da idade de 30 anos, quando Davi começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos, sobre todo Israel e Judá. Então partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que tinham dito a Davi: você não entrará aqui, porque até os cegos e os coxos te repreenderão. Como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião e a chamou a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: todo homem que estiver disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo, e lá fira os cegos, mate os cegos, matem os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. E é por isso que se diz: nem cego, nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando, construindo em redor, desde Milo para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Amém. Que Ele abençoe a sua palavra no nosso coração, irmãos. Pode sentar. Entramos em agosto. E de agosto até fechar as cortinas de 2026, só faltam apenas 5 meses. Está perto. 5 meses. 7 meses já ficaram para trás. Quando a gente começa a pensar que só restam 5 meses, e já se passaram 7, a gente começa a ter um sentimento, ou a refletir, que o tempo é pouco. 5 para 7. 5 meses. E se a gente for ser mais detalhista, vai sobrar menos do que 5 meses. Sabe por quê? Porque vem a época de dezembro. Quando começa a tocar as musiquinhas de Natal, a gente começa a pisar no freio e puxar o acelerador. A gente já não quer muita coisa, só quer comemorar as festas de final de ano. Mas consideremos que faltam 5 meses. Quais são os meses?
De novo, vamos lá? 5 meses ainda é tempo suficiente para a gente fazer muita coisa para o Senhor. Muito suficiente. Mesmo a gente achando que só são 5 meses. Mas é tempo suficiente para a gente mudar de atitudes. Para a gente tomar algumas atitudes que talvez até agora, nos 7 primeiros meses, a gente não tomou. Sabe por quê? Tudo é uma questão de atitude. Eu queria que você lesse comigo, só de uma forma diferente, esse versículo 10. Olha para a sua Bíblia aí, se acompanha na sua Bíblia. Versículo 10. Vamos ler juntos? Mas, gente, vocês estão desanimados. O que foi? É o frio, não? Foi o que houve? Acabamos de tomar ceia. Vamos lá, gente, vamos lá. Só que eu quero tirar esse nome do Davi aqui para você não confundir, achar que eu que estou querendo aparecer. Eu queria que você tirasse o nome do Davi e colocasse a quinta igreja. Porque essa palavra tem a ver conosco, com a quinta, com a igreja do Senhor, com o povo do Senhor. Então esquece o nome de Davi aqui e o nome dele se coloca, quando você lê bem forte, vai colocar a quinta igreja. Vamos lá? Peraí, vamos ficar em pé um pouquinho, só um pouquinho só. Ficar em pé um pouquinho. Deixe seus pulmões livres aí. Respira fundo aí. Respirou fundo? Vamos lá? Amém. Em 5 meses, isso pode acontecer. De agosto a dezembro, isto aqui ainda pode acontecer. Observe que o texto diz que Davi ia crescendo cada vez mais. O crescimento, a igreja não pode parar. Crescendo em poder, cada dia que passava. E isso tinha uma causa. A mão, a presença de Deus estava com ele. Isso faz toda a diferença. Pode sentar. O que é essa história? O que essa história nos ensina? Davi estava já tinha iniciado a sua vida militar. Davi tinha um exército pequeno, mas já tinha grandes experiências militares. Ele era o primeiro comandante do exército de Israel. Ele é quem saía, e o texto nos diz aqui, é quem saía para as guerras. Ele era o comandante do exército do rei Saul. Então ele já tinha uma certa experiência e entrou cedo, 20, 21 anos, entrou no exército de Israel. E agora diz o texto que ele está aqui com 30 anos. Olha os 30 anos aí, Marcelo. 30 anos. Uma parte de Israel, o reino de Judá, que estava dividido, reconhece a experiência de Davi, reconhece as suas habilidades, reconhece que Deus estava com ele e o coloca como rei. Os anciãos ungem Davi como rei de Hebrom, de Judá. Segundo passo, quando o povo de Israel, a outra nação, o outro reino, soube, Saul tinha morrido, já conhecia quem era Davi.
Agora eles procuram Davi e falam assim: nós queremos que você também reine sobre nós. E aconteceu que essa junção, não mais um reino dividido, não mais Judá e Israel, agora uma nação só, sobre a mesma liderança e sobre a mesma influência, a influência de Deus. Aí o texto diz que Davi, certo dia, levanta e diz assim: agora nós temos uma outra tarefa, nós temos outra missão. Nós vamos partir para novas conquistas. Irmãos, nós não sabemos em que época, que mês foi que isso aconteceu. A Bíblia não nos dá esse detalhe. Não sabemos se foi no mês de janeiro, não sabemos nada. Somente que não foi no inverno. Por quê? Porque o inverno era período em que os reis não faziam guerras. Isso é bíblico. E agora Davi parte para uma cidade que até então ela tinha como orgulho nunca ter se curvado a nenhuma outra nação. Ela se orgulha em dizer que ninguém nunca a invadiu. Planos foram feitos, mas foram frustrados. Investidas militares foram feitas, mas caíram, não prosperaram. Sabe por quê? Porque Jebus ficava no alto de uma montanha, cercado por outras muralhas e um precipício. E todos os invasores que tentavam invadir Jebus, os jebuseus do alto jogavam pedras. E assim matavam qualquer um exército que tentasse invadir aquela cidade. Eles se achavam invencíveis. A cidade se orgulhava de ser uma cidade impenetrável. Mas agora a coisa é diferente. Muitos tentaram, não conseguiram. Mas agora existe um exército pequeno que se aproxima de Jebus para conquistá-la. Agora existe um exército de um povo guerreiro, de um povo destemido, de um povo com sede de novas conquistas, de um povo acostumado a saquear, de um povo acostumado a vencer. E eles agora falam e dizem a todos os cantos: ainda faltam algumas coisas que a gente precisa conquistar. A primeira cidade será Jebus. O que é que esse texto nos ensina, irmãos? É que Deus usa um pequeno povo para fazer grandes coisas na terra. É isso. Ontem eu conversava com um pastor e eu fiquei impressionado. No meio da conversa, ele citou uma coisa que me chamou a atenção, e isso não saiu da minha cabeça hoje. Ele disse: pastor, em tal cidade, aqui próximo da gente, tem uma congregação, uma igrejinha pequena. A igreja tem 18 membros. Só tem lá 3 jovens. Mas esses 3 jovens agora, mês passado, mês de julho, mas fez um trabalho de evangelização, que o lugar que eles estão, cabem cerca de 100 pessoas. E a igreja estava lotada. Porque 3 jovens tiveram a atitude de fazer a diferença, um pequeno povo. E quando isso acontece, Deus faz coisas grandes. Deus nunca precisou de coisas grandes para fazer grandes coisas. Deus usa os pequenos. Deus usa a pequena igreja. Deus te usa, você que se acha pequeno, mas quando você se coloca diante da soberania do Senhor, Ele te usa. E agora esse exército está diante de uma cidade impenetrável, de guerreiros muito experientes. E eles dizem assim: nós vamos entrar, nós vamos construir,
nós vamos conquistar Jebus. Irmãos, todas as vezes, eu nem lembro quantas vezes já preguei nesse texto, mas todas as vezes que eu olho, eu me inspiro, não é na história de Davi, na história deste povo aqui, destes guerreiros. Claro, tinha liderança de Davi, mas não tem liderança nenhuma que faça e conquiste ele sozinho. Sempre será com algumas pessoas, alguns guerreiros. Escreva isso na sua mente aí. Deus faz coisas grandes com pessoas pequenas, com exércitos pequenos. Davi não tinha esse exército todo, mas havia uma sede no coração, uma vontade, um desejo. Sabe, é como se ele estivesse dizendo, nós não vamos parar de conquistar. Davi já tinha conquistado muitas coisas para Israel, muitos outros lugares. O reino de Israel tinha crescido pelas mãos de Davi, e ele sabia disso, que ele precisava andar com Deus, e trabalhar, e lutar, e correr atrás das conquistas, buscar as conquistas, porque é assim que Deus abençoa o seu povo. É uma questão de atitude, irmãos. Para que Deus faça coisas grandes nesta igreja, nesses próximos 5 meses, e eu creio que isto é possível. É possível acontecer coisas aqui nessa igreja que vai nos deixar de queixo caído, mas se a gente tiver atitude de querer conquistar aquilo que ainda não foi conquistado. A gente tem uma facilidade, irmãos, de desânimo. É muito fácil a gente ficar desanimado. Talvez você olhe para a sua casa, para dentro da sua casa e fale assim, pastor, eu não creio que meu filho, minha filha vai se converter, eu não creio. Já são anos. Pastor, eu não creio que meu marido vai sair dos vícios, já são anos. Tudo é uma questão de atitude. Você precisa pensar. Você precisa agir para conquistar aquilo que você quer conquistar. E quando eu falo de conquista, eu estou falando especificamente de vidas, de crescimento espiritual para a sua casa, para você, para a sua casa, para a sua igreja, para esta cidade. Um dia desses me perguntaram, pastor, o que o senhor pensa para essa cidade? Quando você olha para a sua igreja e a cidade de Itabuna. Primeira coisa, que eu não tenho igreja. Eu não sou dono da igreja. Eu sou um pastor de ovelhas. Mas eu respondi, falei, eu entendi sua pergunta, eu vou responder. O que eu sonho para essa igreja, e vou trabalhar enquanto eu puder, é que essa igreja seja uma bênção na vida desta cidade. Uma bênção na vida desses bairros. Uma bênção na vida de outros líderes nessa cidade. A gente conversava aqui na sexta-feira, no encontro de líderes. Eu falava às vezes, vocês já ouviram isso, com certeza, do pastor George falava muitas vezes a quinta, que ele botava a quinta lá em cima e eu ficava de cá. Será que é isso tudo mesmo? Será que é verdade mesmo? Porque às vezes a gente fala umas coisas para fazer média. Não estou dizendo que era o caso do pastor George, não. Vocês entenderam, né? Às vezes a gente fica com dúvida, será que é isso mesmo? Às vezes, ele até me deixava constrangido com outras pessoas. Falava que é o pastor da quinta igreja, a igreja é uma bênção, é isso, é aquilo. E eu falava, meu Jesus, será que é isso mesmo? Mas era a visão de fora. Louvado seja Deus, que era a visão de alguém. E Salomão diz assim, não seja a sua própria boca que te exalte. É a visão do que os outros têm. O que eu quero, o que eu desejo, o que eu sonho, que esta igreja seja uma igreja abençoadora. Uma igreja plantadora de outras igrejas. Uma igreja de onde saem muitos pastores. E para isso a gente tem que investir. Porque tudo é uma questão de atitude. Segundo, eu encontro nesse texto
Segunda lição que eu encontro aqui é um povo mobilizado, irmãos. Não adianta o líder querer, somente o líder querer. Davi tinha um sonho, conquistar Jebus. Por quê? Porque de Jebus ele ia instalar dali a capital, ela era estratégica. Ele tinha a visão panorâmica de toda a terra, assim é Jerusalém. E Davi queria dali construir. Observe que em seguida ele começa a construir, a ampliar, a partir de Jebus, a quem ele deu o nome depois de Jerusalém, cidade da paz. E ele começa a ampliar. Mas o sonho que partiu dele foi comprado, foi abraçado. A visão que partiu do coração de Davi, porque, aqui diz o texto, porque Deus era com ele. A visão que Deus plantou no coração dele foi abraçada, isso foi contagiado. Foi contagiante, e foi passado isso para os outros líderes, para os guerreiros. E olha aqui o texto, o versículo 6 diz: partiu Davi com os guerreiros. O que é isso, irmãos? Mobilização. Para que a gente consiga conquistar muitas coisas, ainda este ano, a gente precisa se unir como nunca nós nos unimos. Às vezes eu tenho até saudade de algumas coisas de como a gente vivia aqui. Às vezes bate uma nostalgia tremenda, porque parece que a gente era mais focado, mais ligado, mais unido para trabalhar. E hoje parece que a gente está mais disperso. 21 anos de liderando vocês, eu já tenho coisas gravadas na minha mente, de momentos que a gente estava muito junto, muito focado, querendo a mesma coisa. E parece que hoje a gente está assim, meio que, deixa para os outros fazerem aí, eu estou cansado, deixa para os outros fazerem. Diz o texto, partiu Davi com seus homens, partiu. Sabe o que é isso, irmãos? Quando o Davi coloca a visão, vamos conquistar Jerusalém, vamos conquistar Jebus. Eles disseram assim, nós vamos com você, nós estamos juntos. Nós queremos também este lugar. O mesmo que você quer, nós queremos. Mobilização de todo o povo. A gente precisa resgatar esse sentimento, irmãos. Precisa. Daqui a pouco nós vamos fazer 30 anos, irmãos. Daqui a um ano vamos fazer 30 anos. 30 anos é tempo de maturidade. Espera-se que alguém, quando chega aos 30 anos, não tenha mais atitudes de crianças, nem de adolescentes, mas que seja um limiar para frente, para a maturidade. Nós precisamos voltar a resgatar esse sentimento de pertencimento, essa mobilização. Gente, era lindo de se ver, quando a gente se juntava aqui para as coisas. Tem alguns momentos preciosos na minha mente aqui. Quando a gente começou, uma noite aqui, eu já contei isso não tem muito tempo. Uma noite, nós estávamos construindo, e chegou um caminhão de blocos. Finalzinho da tarde, 7.000 blocos. E o rapaz colocou aqui na porta. E no culto eu falei, meu Pai eterno, se esses blocos dormirem aqui, amanhã eles não acordam no mesmo lugar, que o povo vai carregar. Só tem um jeito. Vamos ter que pôr tudo para dentro do templo. E assim nós fizemos. Eu fiz um culto de oração enxutíssimo. Falei, agora nós vamos trabalhar. Nós vamos juntar todo mundo aqui. E nós vamos tirar os blocos da rua e colocar para dentro da grade, dentro do muro. Irmãos, que coisa linda. Tem um pessoal das antigas que deve ter foto, alguma imagem dessa aí. Que eu sei que tem. Crianças pegando bloco. Todo mundo. Irmã Ana, que o Senhor já levou. Uma senhora na época tinha quase 80 anos. Carregando bloco, gente. Parecendo parecendo
as formiguinhas trabalhando. Mobilização. 1h e pouco, nós colocamos os 7 mil blocos para dentro do templo. E fomos para casa e dormimos em paz. A gente precisa resgatar essas coisas. A igreja é nossa. A igreja é a nossa casa, é a nossa família. A gente precisa resgatar isso. Este é um princípio que a gente olha para esse texto e a gente vai entender que há conquistas maravilhosas que Deus só dá quando há uma sincera mobilização. E isso aqui aconteceu, não é uma historinha, não. Houve uma mobilização de todos. Nós queremos também a mesma coisa. Jebus será nosso, nós vamos lutar, nós vamos brigar. Se possível, nós vamos dar vida, mas nós queremos conquistar esse lugar. E quando eles estavam falando isso, eles estavam dizendo, é para todos nós seremos abençoados. As nossas famílias morarão ali nesse lugar. Quando você pensar no crescimento dessa igreja, você pense, é lá onde os meus filhos serão criados. É lá onde os meus filhos casarão. É lá onde os meus filhos vão receber instrução para a vida. É lá onde eu vou, quando eu estiver doente, eu vou entrar e o meu Deus vai me abençoar. É lá. E foi lá em Jebus que Davi construiu o templo para o Senhor. Mobilização. Parece que a gente vai passando um tempo, a gente vai perdendo algumas coisas e depois a gente vai olhando para trás e é que a gente vai ver quanta coisa boa a gente perdeu. Eu quero te convidar a você entender isso, que em 5 meses ainda é possível a gente fazer muita coisa. Nós estamos focados, irmãos. Os bastidores de igreja é interessante. Eu estava nesses dias todos no repouso forçado, como diz uma amiga aqui dessa igreja, esse homem não para. Eu não estava com a cabeça parada, estava pensando, planejando. Eu já estou com muita coisa de 2027 já engatilhado. Nesse tempo eu reuni com o pastor Sérgio e o pastor Deda. Nesses tempos aí. A gente estava tendo reuniões. Pensando, planejando. O que nós vamos fazer nos próximos 5 meses. E avançando para o ano de 2027. Estamos com um projeto semi-pronto. O que queremos agora é que a igreja se mobilize e se aproxime da gente. Como assim, pastor? A gente vai trabalhar com evangelização nas casas. Mas nós vamos, irmãos. Nós vamos. E graças a Deus, não sei o porquê, eu não tenho todas as respostas. Às vezes eu fico com as minhas perguntas. Mas nesse tempo aí Deus manda dois camaradas para cá. O pastor Deda e o pastor Sérgio. E os caras estão voando. Os caras estão, sabe, querendo. E nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar. Nós vamos evangelizar. Nós 3, pelo menos, queremos a mesma coisa. Os líderes também querem a mesma coisa. Nós vamos conseguir chegar e conquistar Jebus em nome de Jesus. Terceira lição que a gente aprende aqui é que a gente precisa excluir a palavra impossível do nosso vocabulário e até da nossa mente. Tem que tirar essa palavra. Impossível. É impossível fazer isso. Irmãos, a gente precisa ter muito cuidado com as vozes. A gente não pode dar ouvido às vozes. Ao longo desses anos eu ouvi muitas falas. Para que vocês estão construindo um templo grande lá no São Pedro? Por que não constrói uma coisa menor? São as vozes. Vocês não têm recursos. Como vocês vão conseguir? Vai ser impossível.
Porque o Senhor, Deus dos exércitos, estava com ele. Não é impossível. Não é impossível. Se tira isso da cabeça. Como é que a gente vai evangelizar Itabuna? Será, pastor, a gente consegue evangelizar a cidade? Consegue. É uma questão de atitude. Eu não acredito não. É possível. Porque essa é a vontade de Deus, que todos os homens conheçam o Senhor. E o que nos cabe é falar para as pessoas, é semear a palavra. É só isso, irmãos. A outra parte não é nossa, é do Espírito. Esta cidade precisa de Jesus mais que nunca. Esse país precisa de Jesus mais que nunca. Esse tempo que a gente está vivendo no Brasil, os mais idosos sabem disso, que é um dos momentos mais difíceis na vida espiritual, na vida moral dessa nação. Mas a nação tem jeito. Isso não é da boca para fora. John Knox, um dos reformadores, o pai do presbiterianismo, o pai da igreja presbiteriana, quem organizou a igreja presbiteriana, ele diz o seguinte, ele fez uma oração ao Senhor, disse assim: dai-me a Escócia ou eu vou morrer. Sabe qual foi o resultado? Escócia toda rendida aos pés de Jesus. Então é possível. É possível. Agora a gente precisa ter atitude. Tem que evangelizar. Tem que falar para as pessoas de Jesus. Tem que mostrar para elas que há salvação. Tem que mostrar para elas que existe jeito para as drogas que assolam os nossos filhos e os nossos familiares. Precisamos falar e mostrar quem é essa pessoa. A gente precisa deixar de ser insensível aos problemas dos outros. Às vezes tem pessoas perto de nós, vizinhos, familiares, que estão precisando de mais de Jesus. A gente sabe que tem a resposta, mas nós somos incapazes de convidá-los aos cultos, trazê-los aqui para orar por elas. Não é prometendo nada, mas orar, pedir: Senhor, tem misericórdia. Senhor, muda a história. Eu não sei quantos oram por esta cidade, dia a dia, mas nós estamos num tempo onde a gente precisa curvar o nosso joelho e dizer: Deus, tem misericórdia de Itabuna. E levantar do joelho e dizer: agora eu vou fazer a minha parte. Eu vou falar de Jesus para os meus amigos, para os meus colegas, para os meus familiares, para o meu vizinho. Eu vou falar de Jesus, porque eu sei que só Jesus pode mudar a realidade. Irmãos, para de ficar esperando no governo. Isso nunca vai acontecer. E nem que seja um homem crente, não vai resolver. A não ser que a igreja do Senhor, nessa terra, mude de atitude e queira fazer a diferença. Sabe por quê? Dentre muitas coisas, a gente encontra, às vezes, muita gente cobrando um governo crente, um prefeito, um governador, um presidente. Criticamos, falamos de desonestidade e corrupção, mas às vezes nós também estamos no mesmo pecado. Somos desonestos da mesma forma. Mas criticamos. A esperança do nosso país, nossa cidade. Tivemos agora tantas festas esse ano, aqui em Itabuna. Tantas festas. A gente fala: se pegasse dinheiro, fizesse isso, aquilo, outro, tal. A esperança não está nos governos. A esperança da nossa cidade está no governo de Jesus Cristo.
A gente precisa crer nisso. O profeta Jeremias, usado por Deus, Deus fala assim: acaso pode haver alguma coisa extremamente difícil que eu não possa fazer? Está lá no profeta Jeremias, capítulo 32. Acaso há alguma coisa tremendamente impossível que eu não possa fazer? A gente precisa abraçar. Davi, seus guerreiros estavam convictos, falaram assim: nós podemos conquistar. E nós vamos conquistar. Nós queremos a mesma coisa. Nós queremos mudar a história da nossa nação. Irmãos, o Israel de hoje é resultado disso aqui, ó. Uma das nações mais inteligentes da face da terra. Uma das nações com poder militar mais eficiente da face da terra. E ainda continua sendo um país pequeno. A população de Israel não chega a 10 milhões de pessoas. Tudo começou aqui. Mas a influência, a tecnologia bélica que Israel tem, nenhum país deste mundo tem. O sistema de inteligência deles é simplesmente fantástico. E espalhado pelo mundo todo. Tudo começou aqui, porque um homem com um sonho debaixo do braço, um homem que chamou os seus guerreiros e lhes disse: vamos conquistar aquele lugar. E eles conquistaram. Irmãos, nós entramos nessa parte do ano de 5 meses que faltam. E eu quero te dizer que eu espero mesmo, assim, todo o meu coração, que muita coisa boa aconteça aqui nessa igreja. Espero que esse ano a gente ainda tenha, até o final do ano, muitos batismos. Em nome de Jesus. Eu espero mesmo. Que esse espaço aqui não dê tanta gente para a gente batizar. Que tenhamos que fazer outros momentos de batismo. É possível. É possível a gente ver viciados que andam pelas ruas desse bairro, se prostrando, se rendendo aos pés de Jesus aqui, pedindo perdão e dizendo que querem mudar de vida. Porque isso não está sem acontecer, não está acontecendo em muitos lugares da terra. Deus está fazendo uma grande obra na terra. Pessoas que estão rompendo com o islamismo radical, entregando suas vidas a Jesus. Isso parece impossível de acontecer, mas está acontecendo. Sacerdotes muçulmanos entregando suas vidas a Jesus. Isso está acontecendo. Porque Deus está fazendo uma grande obra na terra. E ora que Ele faça aqui também, no nosso coração, pondo fogo no nosso coração. Eu quero te chamar para você entrar na visão da sua igreja, para você abraçar. A gente faz cuidadosamente, os ministérios trabalham aí, programam, sabe, com cuidado, com excelência, as coisas para dinamizar a igreja. Aí convida, espalha os convites, cria aquela expectativa, aí vem lá aquele grupinho pequeno. Para quem organiza eventos assim, meu Deus, é terrível. É como você preparar um aniversário para 100 pessoas e aparecer lá 10. Como é que você fica? Como é que fica a sua alma? Como é que fica a alma dos líderes que preparam, que organizam as coisas para que a igreja seja abençoada? Aí, quando acontece, vem cá,
E cada um põe um argumento. Não posso não. É muito parecido com aquela parábola que Jesus fala. Eu tenho que cuidar do meu gado. Eu me casei, estou em lua de mel. A gente começa a colocar os nossos argumentos que nem sempre convencem nem a gente mesmo. Davi tinha um sonho no coração, uma visão, compartilhou com seus guerreiros, houve unidade, e eles estavam dispostos a fazer diferença naquela geração, e fizeram diferença. E eu quero te chamar para você fazer diferença também aqui nesses próximos 5 meses. Nós vamos fazer culto nos lares. Nós vamos recomeçar os pequenos grupos, os micronúcleos de crescimento. Já vamos começar nos próximos dias. Nós vamos evangelizar nas clínicas, nas ruas. Aquela dúvida que está na minha mente até hoje, como nós vamos entrar, ou como nós vamos colocar o evangelho nas casas do São Judas, nos eucaliptos, e alguns ainda continua. Eu vou sair com a minha turma aí, nós vamos andar, nós vamos pedir a Deus que Ele nos dê ideias para a gente entrar nesses lares. Porque nesses lares, nesses casarões, escondidos aí nesses muros, há muita gente sofrendo, precisando de Jesus. E nós estamos aqui pertinho deles aqui. E nós temos a esperança. A esperança se chama Jesus Cristo de Nazaré. E quero te chamar para você fazer parte deste exército de guerreiros. Trazer seus convidados para o culto de quarta-feira, para os cultos de domingo à noite, para semear a palavra. Ande com folhetos no seu bolso, na sua bolsa. Encontrou alguém, entrega um folheto. Deixa Jesus trabalhar. Davi conquistou Jebus e colocou o nome agora a cidade da paz. Que aqui seja o lugar da paz para abençoar muitas pessoas. Vamos colocar em pé. Seja uma ferramenta nas mãos do Senhor. Tudo é uma questão de atitude. 5 meses podem ser os melhores meses deste ano. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Vamos transformar esses 5 meses em 5 meses poderosos. Quero te convidar a fechar os olhos, se você está disposto. Espere em Deus que essa palavra toque seu coração. Uma das lutas do pastor, que todo pastor tem, é que muitas vezes ele está pregando, mas parece que está pregando no deserto. Meu desejo é que a palavra encontre um lugar no seu coração, você esteja disposto a se juntar para fazer diferença. Antes de você orar, dá uma olhadinha naquele banco lá atrás lá. Aquele banco lá já está com vários adolescentes, resultado de trabalhos evangelísticos, feito pela igreja. Então, é possível. É possível. Vamos orar a Deus? Peça para que Deus aplique essa palavra no seu coração, para tirar toda dúvida, todo sentimento de incredulidade. É uma oração pessoal que cada um deve fazer a Deus agora. Pai, nós agradecemos por essa oportunidade de voltarmos à Tua casa, de celebrarmos ao Teu nome, de ouvir a Tua palavra, de nos alimentar dela, ser desafiado por ela. E a minha oração é que o Senhor faça aquilo que nenhum homem pode fazer, que é trabalhar
a tua palavra no coração da tua igreja. Peço ao Senhor que o Senhor abençoe mesmo cada um dos que aqui estão e que esses próximos meses sejam meses abençoadíssimos. Abençoadíssimos na nossa igreja. Que o Senhor nos dê alegria de ver muita gente aqui se prostrando. Se não vier para cá e for para outra igreja, não há problema, o teu reino é maior do que todas as coisas. Por favor, aplica a tua palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai Celeste, as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém. Vamos cantar ao Senhor? Vamos cantar para a gente encerrar o culto, depois se assenta. E eu quero dar uns avisos rapidinho. Vamos cantar. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja,